Como calcular e incluir o selo frontal em embalagem de panetone? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como pegar e calcular e incluir o selo frontal, o selo FOP, em uma caixa de panetone de uma forma aí mais manual, fazendo uma formulazinha lá, tudo certinho. E depois uma segunda forma mais automática, só que daí eu vou calcular e incluir o selo frontal em uma embalagem de panetone daquelas que tem o panetone só embrulhado com aquele plástico. Opa, aqui é o Mágoa e esse é o canal Rapaz do Design gráfico para iniciantes. E para começar, já vamos sem enrolação. Já tô aqui na tela com uma embalagem de panetone, uma caixa de panetone sextavada, né? Na verdade, no formato de trapézio. 90% das embalagens de panetone no mercado são feitos dessa forma. E pra gente calcular e incluir o selo FOP, a gente tem que calcular a área quadrada em centímetros quadrados da parte frontal da embalagem do panetone. Se ela fosse quadradinha, a gente só ia pegar aí a medida da altura vezes a largura e a gente teria aí os centímetros quadrados do frontal da nossa embalagem. Só que essa embalagem não é quadrada, ela é um trapézio, então tem que descontar ali aquela parte ali que não pega a embalagem, né? Para o selo ficar no tamanho certinho. Então eu fiz uma apresentação aqui para mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz isso. Vamos pegar e vamos mudar aqui para variar, fazendo a apresentação até no CorelDRAW. Vamos lá. Como calcular e incluir o selo frontal em embalagens de panetone? A gente fez aqui duas embalagens fictícias só para exemplificar aqui na aula para vocês. Uma que é a caixa e a outra daquelas de supermercado aí que você vê normalmente, que o pessoal põe o panetone e só embala ele com aquele plástico filme, né? Um plástico, acho que celofane, né? Que é transparente. Então, primeiro eu vou mostrar dessa forma para calcular da caixa, manualmente, fazendo aí a fórmula, a conta manual, e depois, na hora de fazer esse da embalagem plástica, a gente vai fazer de uma forma mais automática. Fica até o final aí. Vamos lá. A gente, por exemplo, aqui pegou e fez essa caixa de panetone fictícia, para exemplificar aqui, tipo, o cliente pediu pra gente incluir o selo de alto em açúcar adicionado. E aí, a gente precisa calcular então o frontal desse trapézio da embalagem aqui do panetone da caixa. O panetone da caixa, esse em formato de trapézio, ele tem aqui 160 milímetros, 16 centímetros na base maior, né? Embaixo tem 13 centímetros na parte superior, uma base menor, e 17 centímetros na altura. E por que eu já tô falando assim nessa forma, né? De base maior e base menor? Porque, mais uma vez, vocês vão ver aí uma aulinha de matemática, geometria lá, da parte de desenho geométrico. Realmente a gente vai ter que relembrar essas aulas quando se trata de calcular o frontal de embalagens aí de formatos diversos. Eu peguei aqui e fiz aqui só o contorno ali da onde a gente tem que calcular e da parte ali que sobra, que não tem, né? Essa parte vermelha ali não faz parte. Ali, essa parte vermelha, se fosse quadrada a embalagem, mas como não é, então a gente tem que calcular só onde está essa demarcação azul com esse preenchimento verde. E como é que a gente calcula a área quadrada de um trapézio? Vamos pegar aqui e vamos ver essa fórmula aqui que a gente aprende lá na época da escola, né? A área do trapézio é igual a base maior, por isso que eu já falei lá as medidas dessa forma, mais a base menor vezes a altura dividido por 2, porque a base aí de cálculo são dois lados, né? Que era do quadrado, então o trapézio é um quadrado com a parte de cima aí diminuída, né? Então por isso que é dividido por 2. Então, passando em números para cá, a nossa formulazinha de calcular aí a área quadrada do trapézio vai ficar então, a área do trapézio é igual a 16, que é a base maior, a parte de baixo,
baixo, mais 13 centímetros, que é a base menor, é a parte de cima, vezes a altura, que é 17 centímetros. Então, a gente tem aqui a fórmula prontinha para calcular o tamanho aí da área quadrada. Então, vai ficar lá 493, né, que é 16 mais 13 vezes 17, e aí dividido por 2, que vai dar 246,5 centímetros quadrados. Tem a área frontal do nosso trapézio. Agora a gente tem que pegar aí e incluir o selo frontal lá na nossa embalagem, né? Então, como é que a gente calcula o tamanho do selo frontal? Agora que a gente já sabe que a área frontal da nossa embalagem é de 246,5 centímetros quadrados. A gente vai ter que pegar e ver aqui aquela regrinha que tem naquela apresentação da Anvisa, que eu já compartilhei outras vezes. Eu vou inclusive compartilhar ela de novo. Então, eu vou até mostrar aqui, tem o PDF, eu baixei do próprio site da Anvisa. Se você for lá na página, deixa eu ver aqui para vocês, na página 7, tem essas regrinhas aqui de porcentagem do tamanho do selo, que o tamanho que o selo tem que ocupar no frontal da sua embalagem. E aqui no frontal da nossa caixa de panetone, que é em formato de trapézio, o nosso tamanho aí, o nosso frontal da nossa caixa de panetone é 246,5 centímetros quadrados, certo? E aqui na regrinha lá da apresentação fala que acima de 100 centímetros quadrados a gente tem que utilizar, né, tem que colocar um selo frontal que ocupe 2% do frontal da embalagem quando tem um nutriente. Como a gente vai colocar somente açúcar adicionado, então é um nutriente, representa aqui 2% do frontal da embalagem, e que a fonte não pode aí ultrapassar o tamanho mínimo de 9 pontos e 15 pontos. Tem que ficar dentro desse tamanho aqui para embalagens que tem acima desses 100 centímetros quadrados. Então a gente vai pegar e vai fazer aí essa continha também. O selo, então, o selo frontal é igual a 2% da área total em centímetros quadrados aí da nossa caixa de panetone. E isso representa então, olha lá, 2% vezes 246 centímetros quadrados, que vai dar então 4,9 centímetros quadrados. Então, esse é o tamanho em centímetros quadrados que vai ter o nosso selo. E aí você faz a continha aí, e você vai ter que pegar lá o selo e vai ter que ver qual tamanho lá, vai testando, clica lá no selo e vai diminuindo ele e multiplica a altura vezes a largura até dar o valor aí aproximado ou igual 4,9 centímetros quadrados. Eu fiz isso por aqui, testei e deu aqui para mim um tamanho de 2,47 centímetros na largura por 1,99 centímetros na altura. Então esse vai ser o tamanho do nosso selo, o selo frontal, o selo FOP. Aqui ele tá no tamanho já final, olha lá, se você olhar aqui no tamanho aqui, né, no menu superior do Corel, lá, com o selo selecionado, você vê aqui que o tamanho do selo tá lá, 24,7 milímetros, que equivale a 2,47, e 1,99, que equivale lá aos 19,99 milímetros. Eu vou pegar ele aqui então, vou dar o Ctrl C, vou lá na embalagem do panetone, na embalagem de caixa, né, na caixa do panetone, e vou dar o Ctrl V aqui. Eu posso colocar o selo frontal em qualquer parte da minha embalagem? Não, a gente tem que colocar o selo frontal da metade para cima da embalagem. Essa aí é uma outra regra da Anvisa lá, que eles falam que a gente não pode pôr da metade para baixo, ele tem que ficar da metade para cima, é para ficar bem visível mesmo na cara do consumidor. Então você vai lá e coloca o selo de alto em açúcar adicionado lá em cima. Normalmente todo mundo coloca no canto superior direito aqui. Você pode colocar em qualquer parte da metade para cima, mas visualmente falando fica melhor ali nessa posição. Em alguns casos dá para colocar no centro também ali o outro tipo de selo, aquele horizontal, mas a maioria das vezes eu uso esse aqui que é vertical. Então aqui a gente conseguiu calcular e incluir o selo frontal na caixa de panetone que tem o formato frontal de trapézio. E só essas dicas aqui, pessoal, já vale o seu like.
like, hein? Deixa seu like, seu gostei aqui embaixo, que você vai ajudar muito o canal. E assim a gente tem aqui o selo certinho, eu até coloquei lá na apresentação também. A gente incluiu aí o selo frontal lá com as medidas aqui certinho para vocês verificarem aí. O selo frontal aqui, o selo FOP, no frontal da caixa de panetone. E agora vamos pegar e fazer a mesma coisa também lá com o selo do frontal da embalagem plástica. Passando aqui, eu tenho também a embalagem plástica, que é daquelas que o pessoal aí, normalmente supermercado, fabrica o próprio panetone e embala nesses plásticos. Acho que é celofane, né, que é um plástico mais bonito, né? Não é aquele plástico normal, ele fica normalmente um plástico mais bonito e é impresso direto nele aí as informações aí do panetone. Vou até aproximar aqui, normalmente tem uma imagem lá, algumas coisas de fundo e ele é bem transparente mesmo, ele não tem muita coisa impressa, mas mesmo assim ele precisa aí, em alguns casos, dependendo da fórmula do panetone, ele precisa ter o selo frontal. No caso aqui, vamos supor que tem que ter o selo frontal de alto em açúcar adicionado, e fica até o final que eu vou mostrar para vocês o que pode e o que não pode, como deve ser colocado esse selo, como você deve incluir esse selo aí no seu panetone. Então vamos lá, vou dar o F4 aqui, eu vou pegar então e vou voltar lá para a apresentação, porque a gente precisa aqui calcular também o frontal do panetone, da embalagem. E qual parte aqui a gente vai pegar? A gente vai pegar a metade ali para baixo, porque essa parte de cima aqui do plástico ali, depois que ele é amarrado, não conta, pessoal. Essa parte de cima você não conta para fazer o cálculo do frontal. O frontal é praticamente o tamanho do panetone ali. Você vai pegar ali, vai fazer ali vai medir na parte de cima ali do panetone até a base dele para calcular a altura e aí a largura dele normal. Essa é aí o jeito certo, esse é o jeito certo de calcular o tamanho do frontal do panetone nessa embalagem plástica. Vamos pegar então, vamos voltar lá para nossa apresentação. Aqui então a gente calculou aqui que essa altura aqui, a largura do panetone é de 13 centímetros na largura por 15,5 na altura. Esse é o tamanho do frontal do panetone. Só que daí você fala, Mago, a gente só vai multiplicar a largura pela altura? Não, pessoal, por quê? A base do panetone é reta e quadrada, né? Mas a parte de cima tem um canto redondo. Precisa tirar aí essa parte redonda. Vamos dar o F4 aqui e vamos passar aqui para a próxima página. Sabendo que a altura é 15,5 e a base aqui é de 13, a gente vai ter que fazer isso aqui. A gente vai ter que traçar ali um retângulo do tamanho do frontal do panetone, né? Sem considerar o desconto ali. E aí você faz ali um círculo, porque é praticamente ali um quarto de círculo de cada lado. Então vamos lá para a embalagem para eu mostrar como eu cheguei nesse desenho aqui. Eu vim aqui, vou aproximar aqui, peguei a ferramenta quadrado, a retângulo tool, e a gente puxou uma linha guia na base aqui do panetone, na parte de cima, e aí eu fiz aqui um retângulo do tamanho do frontal, sem ali considerar ali os descontos. Primeiro, a gente vai até aumentar aqui um pouco o contorno para vocês verem bem. Então, esse é o tamanho total aqui da área. Agora, eu peguei a ferramenta círculo, vim aqui pela extremidade aqui esquerda superior e tracei aqui um círculo perfeito aqui do tamanho do frontal ali. Vamos até mudar de cor aqui, vou deixar ela no vermelho e aumentar aqui a largura, e esse de fora eu vou deixar no azul. Então, aí a gente tem aqui esse círculo que mede 130 milímetros, ou seja, 13 centímetros. Ele ficou com 13 centímetros. E a gente precisa agora delimitar ali aquela parte ali de cima que vai ser descontada. Aí eu venho aqui com esse baldinho aqui da ferramenta Smart Fill aqui do preenchimento inteligente, e aí eu vou pintar aqui os cantinhos para a gente calcular lá
o tamanho. Vou pegar e vou até juntar aqui, que ele ficou com 2 pedaços ali e 2 pedaços aqui do outro lado, e vou pintar de vermelho essa parte do desconto aqui. E vou pegar aqui o retângulo, traçar aqui o quadrado, né? Porque o círculo perfeito, se a gente traçar um quadrado em volta dele, ele fica quadradinho. Então foi dessa forma aqui que eu fiz o desconto ali, pra gente achar ali aquelas áreas ali que a gente vai precisar descontar na fórmula do cálculo do frontal do panetone. Aí eu vou selecionar eles aqui, vou dar o Ctrl X e trazer para cá para apresentação, só para vocês verem aí que é o mesmo desenho. E aqui ele tá com um tamanho menor, mas com as medidas ali certinhas que tem lá na embalagem, que tá no tamanho final. Então foi dessa forma que eu fiz aqui esse primeiro desenho representativo para a gente fazer o cálculo do desconto aí desses cantos arredondados. Vou deletar ele aqui e vamos lá. Como é que a gente vai agora calcular? Qual que é a fórmula aí que a gente utiliza para fazer esse desconto desses cantos? É mais aí uma aulinha de matemática aí que a gente aprende na escola. Para calcular aí a área do setor, circular, é essa formulazinha aqui, pessoal. É a área do setor é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus. Então, o alfa é o ângulo. Ângulo aqui, a gente vai pegar de um setor primeiro e depois a gente multiplica por 2 para ficar mais fácil o cálculo. Então, a área do setor aqui direito é o alfa dele, né? O ângulo é de 90 graus, porque ele é um quarto de círculo, praticamente ali perfeito, né? E o círculo inteiro tem 360 dividido por 4, 90 graus ali, então vai ser o alfa. E o raio é do centro até a lateral do círculo, que mede ali 65 milímetros, ou seja, metade, né, que é 3 centímetros, 13 centímetros, 6,5 centímetros. A gente passa aqui para a formulazinha essas medidas que a gente encontrou. O π ali depois a gente coloca, mas aqui a área então do setor é igual a π vezes 6,5 ao quadrado, que é ali aquela medida do semicírculo ali, né, do 1/4 de círculo, vezes 90, que é aqui que é a medida aqui da angulação dele, dividido por 360, porque é a medida total do círculo. E agora a gente vai ter aqui a área do círculo, que é de 33,18 centímetros quadrados. E aí, quem tá aí se perguntando ali de π, né? O valor de π é 3,14. E aí você faz toda essa soma e depois multiplica por 2 ali. O A com esses dois S são os dois setores, né? Vezes 2, né? Porque ele tem duas partes ali, dois cantos arredondados pra gente descontar. E você fala, Maga, mas isso é tudo muito complicado, essas fórmulas, eu fugi da escola, eu não sei fazer essas fórmulas, esses cálculos geométricos, matemáticos, o que é o que eu faço? Eu encontrei um site, como eu também faço muito aqui, né? Eu já fiz embalagem de diversos formatos, toda hora, uma hora é quadrado, outra hora é redondo, trapézio, losango. Então tem vários tipos de embalagens e aí você tem que ficar fazendo esses descontos, essas contas. E para facilitar a vida, eu encontrei um site que faz isso para vocês. O nome desse site é 4devs.com.br, pessoal, tá aqui na tela. Vocês vão acessar aí o 4devs.com.br e só vão colocar lá as medidas iniciais e ele faz o cálculo todo aqui para você. Ele é um site muito bacana. Olha só isso aqui, que legal. Vou pegar aqui, vou vir aqui nos calcular áreas aqui, ele tem lá, ó, área do setor aqui embaixo. Você coloca aqui a área do setor e aí ele fala aqui pra gente colocar lá qual que é o raio. O raio lá a gente viu que era quanto? O raio é 6,5 e o alfa 90. Então a gente vai pegar lá e só vai colocar aqui, ó, o ângulo e o raio. O raio aqui é 6,5 e o ângulo de 90. E aí só vai clicar aqui em calcular a
área. E ele já vai calcular a área aqui prontinha automaticamente para você. Olha lá, a área do setor circular, π vezes 6,5 vezes 90 dividido por 360. Ele dá aqui o número todo quebradão, mas você só pega aqui 2 dezenas depois da vírgula, 33,18, que é equivalente lá ao cálculo que a gente fez, olha lá, 33,18 centímetros quadrados a área do setor aqui, de um do setor. E aqui, vezes 2, né, porque são duas ali, então os dois semicírculos aqui juntando tem a área aqui em centímetros quadrados de 66,36. E agora a gente, com essa informação, a gente vai conseguir calcular aí a área frontal do nosso rótulo com 2 cantos arredondados. A gente vai pegar, sabendo que a área ali do setor circular é 66,36, a gente vai pegar, fazer aqui o cálculo do retângulo total. O cálculo do retângulo total é a base vezes a altura, né? Que é mais prático, mais fácil, é igual o quadrado, é mais fácil de fazer. E aí a gente vai ter aqui que a área do retângulo é igual a 13, que é a parte de baixo, vezes 15,5, que é a altura. Então a gente vai colocar aqui a área dele, que é dá 201,5 centímetros quadrados, a área do retângulo, menos a área do setor que a gente calculou anteriormente, para fazer o desconto desses 2 cantos arredondados. Então vai ficar lá 201,5 menos 6636, que vai dar 135,14 centímetros quadrados. Esse é o valor então do frontal da nossa embalagem, com cantos arredondados em cima, já com o desconto. Então, pessoal, agora que a gente já sabe aqui a área do nosso frontal aí do panetone, da embalagem plástica com cantos arredondados na parte de cima, que é 135,14 centímetros quadrados, a gente vai calcular e incluir aqui o selo frontal. Vamos pegar e incluir também o alto em açúcar adicionado na frente da nossa embalagem. A gente vai pegar a mesma regrinha lá, que acima, né, como é 135,14 centímetros quadrados, é acima de 100 centímetros. Então, com um nutriente, 2%, e com a fonte no mínimo de 9 e com máximo de 15 pontos. Então, o selo é igual a 2% da área frontal em centímetros quadrados. A formulazinha vai ficar lá então, 2% de 135 vezes 135,14 centímetros quadrados é igual a 2,70. Se você se complicar para fazer essa continha aqui da porcentagem, naquele site lá também faz isso para você. Vem aqui, clica aqui em porcentagem e ele faz o cálculo aqui para você. Coloca lá 135,14 vezes 2% e clica aqui em calcular, que ele vai te dar aqui o valor da porcentagem dos 2% de 135,14, que é 2,70. Sempre pega lá 2 casas depois da vírgula. Então, 2,70. Voltando lá, a gente vê lá que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui fazendo manualmente. Aí eu fiz na calculadora aqui do meu computador. E aí a gente vai pegar e vai calcular e vai ajustar o selo no tamanho aí até ficar com os 2,70 centímetros quadrados. Eu fui... Daí aumenta e diminui mesmo, pessoal, não tem jeito. Vai, pega um selo lá e aumenta e diminui até ele ficar proporcional a esse tamanho aqui, multiplicando a altura vezes a largura. Eu fiz isso aqui, só que a gente ficou com um problema. Por quê? A regrinha da Anvisa aqui é que acima de 100 centímetros quadrados, com um nutriente tem que ocupar 2%, pelo menos 2% do frontal do rótulo, desde que o tamanho da fonte não fique menor que 9 pontos, nem maior que 15 pontos. E aqui, com esse tamanho, ficou com 8 pontos, o que significa que a gente vai ter que aumentar o tamanho do selo aqui. Então ele tem que ter pelo menos 9 pontos, mesmo que ele aumente um pouco mais que os 2% que ele fala aqui na regrinha. Eu fiz isso aqui e aí cheguei aqui no tamanho de 9 pontos com 3,40 centímetros quadrados. É esse o tamanho que ele vai ter que ter aí pra gente
colocar o selo nessa embalagem aqui. E como eu utilizo muito aí os selos e esses tamanhos mais redondos, com 8 pontos, 9 pontos, até 15 pontos, eu já fiz vários selos em um arquivo para eu ir utilizando e adaptando nos meus rótulos e embalagens. E ele tá aqui já pronto e certinho, com todas as medidas, proporções e malha aqui, tudo certinho para eu usar aqui de referência nas minhas embalagens. Olha só, eu já fiz vários aqui, ó, com 9, com 10, com 11, 12, 13, 14 e até 15 pontos. E para embalagens pequenas também, para embalagens abaixo de 100 centímetros quadrados, eu tenho também aqui os selos prontinhos, que nesse caso aqui, como ele já me falou ali, que é o de 9, eu já venho aqui, pego aqui e já coloco lá na minha embalagem. E depois, pessoal, não se preocupem, que esse arquivo aqui com esses selos aqui que eu fiz aqui de base para minhas embalagens, que são selos que eu fiz a partir desses aqui, que estão tudo em Corel, mas o que eu peguei do site da Anvisa lá em PDF, mais a apresentação e essa apresentação de como calcular aí a área do trapézio e a área aí do retangular com cantos arredondados, eu vou deixar aqui embaixo o nosso grupo especial do Telegram. Entra lá no nosso grupo do Telegram que tem mais de 160 arquivos para vocês fazerem o download gratuitamente, e lá vai ter esses arquivos também. Entra lá e pega esse também para vocês utilizarem de base no trabalho de vocês e para estudar também. Vamos lá. Eu peguei aqui o selo lá de 9 e coloquei aqui na minha apresentação, e é esse selo aqui com esse tamanho que a gente vai utilizar na nossa embalagem, que tem 3,40 centímetros quadrados de tamanho aí. Então ele vai ocupar uma área maior que 2%, porque ele tem que ter pelo menos 9 pontos. E aí eu vou dar o Ctrl C aqui, vou lá na minha embalagem e vou dar o Ctrl V aqui. Vou dar o P aqui para centralizar aqui, ela cai mais para cá. E aqui também vale a mesma regrinha, pessoal. Coloca o selo ali da metade para cima ainda da embalagem. Não coloca da metade para baixo. Essa regra vale tanto para a caixa quanto para essa embalagem plástica. E outra dica, mas muito importante, pessoal, que tem bastante gente me perguntado e eu tenho visto no supermercado aí, que não pode fazer e o que pode fazer. Muitos supermercados já tem lá 1 milhão de embalagens prontas assim, sem o selo. O que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com essas embalagens prontas sem o selo? Ele pode, por exemplo, aqui vir e fazer um adesivinho desse selo e colar o adesivo na embalagem dele. Isso pode fazer um adesivo no tamanho permitido e colar aqui na embalagem. Muitos supermercados aí, muitas empresas que tem que fazer isso aqui, colar o selo em embalagens prontas, eles fazem isso aqui, eles fazem o adesivinho porque também o supermercado não tem um controle muito grande também do tamanho do panetone. Nas fábricas maiores, gigantes, tem lá já um padrão estabelecido que eles fazem ficar praticamente todos do mesmo tamanho, não tem muita variação. Mas em outras empresas e principalmente no supermercado pode haver aí muita variação, e essa é uma dica boa aí para ter esse aproveitamento, porque daí o selo vai variar conforme o tamanho do panetone, né? Então, colando o selo depois fica mais fácil aí para viabilizar a inclusão do selo nesses panetones que vai nesse tipo de embalagem aqui. O que não pode fazer, que é proibido, pessoal, é fazer lá uma tagzinha. Eu tenho visto por aí o pessoal fazer uma tag, o pessoal faz uma tagzinha lá, quadradinha, bonitinha, com os cantos redondos e tal, coloca o selo nessa tag até com um tamanho maior aí do que o solicitado, do que o permitido aí pela Anvisa. Acredito eu que eles acham que fazendo isso, né, colocando maior, ninguém vai perceber. E pendura no panetone. Coloca lá amarrado a tag pendurada no panetone. Faz isso aqui, pessoal. Deixa a tag pendurada no panetone. Isso não pode. É proibido. Se a fiscalização pegar, vai dar problema para quem estiver utilizando a tagzinha pendurado. Tem que ser ou impressa diretamente na embalagem ou colada. Uma etiqueta colada pode. Isso
uma informação que eu verifiquei com empresas regulatórias, engenheiros de alimento aí, o pessoal aí que aprova as embalagens que a gente faz por aqui. Então não faça isso daqui, não coloque uma tag. Fala pro seu cliente aí que ele tem que pôr a etiquetinha ou tem que sair impresso na embalagem dele. E aí, rapaz, gostaram demais desse vídeo aqui do canal? Se considera se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações. Assim, você não perde mais nenhuma dica valiosa como essa daqui. Aproveita também, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Compartilha com seus amigos e amigas que querem aprender mais e saber como incluir o selo frontal em embalagens de panetone como essa que eu mostrei por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, quiser falar aqui com a gente, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ter um enorme prazer em falar com todos vocês. E aqui do lado eu vou deixar 2 vídeos muito importantes. Um vídeo para você aprender como calcular o selo frontal manualmente e outro vídeo aqui embaixo para você aprender a calcular o selo frontal automaticamente. Acessa eles lá que eles podem te ajudar muito também. Valeu!